Tem uma pergunta pro Meso aí, pode passar essa na frente aí, né? Porque. Eu tô falando pouco. Tá falando pouco, o pessoal tá reclamando aqui. Ó, é aqui, ó. Cadê o Meso? A pergunta do Felipe Luiz, ele pergunta aqui, ó, qual a importância da vigilância e da preparação espiritual na visão do meso-tribulacionista? A visão da vigilância. Da vigilância e da preparação espiritual na sua visão. Olha, a vigilância ela é necessária para qualquer posição, né? A visão mesotribulacional é assim, pastor. Eu ia colaborar uma coisa aqui com o pastor César. No capítulo, no segundo livro de Tessalonicenses aí. Você viu que são 2 pós, né? Não, assim... Então. Você tá contra 1,5, né? Porque fica até um pouco difícil essa pergunta do pastor, porque, veja só, a visão mesotribulacional é aquela que diz que Jesus volta após o período da tribulação. Portanto, a mensagem para eles é fiquem firmes nesse período, né? Que é um período curto, é um período de 3 anos e meio, e elas precisam ficar firmes aí. Um indicativo da vinda de Jesus para eles já é a grande tribulação mesmo, né? Então, não existe assim uma... Como se fala? O que eu posso dizer? Para eles tem essa facilidade, vamos dizer assim, né? Se você vê o anticristo está já agindo na Terra, você sabe que em um período de 3 anos e meio, que é aproximado, né? Não tem como saber dia e hora. Mas a partir deste período você pode saber que Jesus Cristo está voltando já. Ele está já às portas, né? Eu queria deixar algumas questões, o Vilela falou no começo que a gente precisa às vezes explicar algumas coisas porque quem está ouvindo não entende. Então, o texto que o César leu de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele disse assim: a vós outros que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com o anjo do seu poder em chama de fogo, tomando vingança. Isso é porque na visão pré-tribulacional, quando Jesus Cristo volta, ele leva a igreja para o céu e fica 7 anos lá, para as bodas do Cordeiro e para passar pelo tribunal Bema, Tribunal de Cristo. O Bema. E só depois do período de 7 anos é que ele volta, cumprindo esse versículo 7 que está aqui. Ele se manifesta do céu com os anjos do seu poder, que é isso que fala Apocalipse 19, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Esse versículo 7, na visão pré, falaria da segunda fase da vinda de Cristo. E, de acordo com os versículos anteriores, a igreja ela só vai receber alívio aí, quando isso acontecer. Ou seja, na visão pré, de qualquer forma, a igreja passaria pela tribulação, porque ela só vai ter alívio quando ele voltar em chama de fogo e não quando voltar para um arrebatamento secreto. Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da visão pré-tribulacional é assim, pastor. A visão pré-tribulacional reconhece que, na verdade, a grande tribulação mesmo é um período de 3 anos e meio. Porque, afinal de contas, elas falam que o primeiro período é um período de paz, que eles chamam de falsa paz, não é? Então, se é um período de paz, é paz para quem? Para todo mundo. Porque, veja bem, diz que o anticristo vai vir, vai se passar por Jesus, que eu já acho que não é isso, que a Bíblia não diz isso, que ele vai se passar por Jesus. E por 3 anos e meio vai produzir uma falsa paz. Inclusive, o pessoal fala de um ecumenismo, fala que vai se levantar um 3º templo, coisas assim. Portanto, eu pergunto, isso é grande tribulação? Na verdade, não é. Se não é grande tribulação, quando é que de fato vai começar essa destruição, matança? No meio da semana. Não seria, então, se essa visão tivesse certa, de qualquer forma não seria bom se a gente fosse arrebatado então no meio da semana? Porque no primeiro 3 anos e meio é paz, é falsa paz. Não estaríamos correndo perigo nenhum, não é? Então, de qualquer forma, se depois de 3 anos e meio, onde para esse período de falsa paz, é aí que começa a matança, todo mundo enxerga que ele era o anticristo, então que a igreja seja arrebatada aí, porque antes ela não sofre nada. Ela não corre nenhum perigo aí. Eu escrevi uma vez ali, de forma muito rápida ali até, 20 perguntas que eu faria para o pós-tribulacional. A primeira seria assim: se Jesus Cristo arrebata a igreja... Para o pós ou para o pré? Pós ou pré? Para o pré. Falei pós? Desculpa. Falou. Para o pré. Jesus Cristo vem e arrebata a igreja de forma secreta. Isso aí a gente tem que entender que vai sumir aí cerca de, não sei, 1 bilhão de pessoas, talvez mais. Incluindo todas as crianças. Vai sumir todo mundo.
Logo em seguida aparece alguém dizendo que é Jesus. Aí todo mundo vai adorar esse homem. A primeira coisa que pergunta, oh, cadê meus filhos? Cadê minha mulher? Vai todo mundo adorar e vai esquecer o acontecimento de bilhões de pessoas que desapareceram. E esse homem que se diz Jesus, o que é que ele vai falar? Ninguém vai perguntar para ele, oh, cadê todo mundo, Jesus? O que aconteceu? O senhor levou todo mundo embora e o senhor está aqui? Fica meio estranho esta posição pré-tribulacional. Diante do aparecimento de tanta gente, de repente aparece alguém e fala, eu sou Jesus. E aí as pessoas simplesmente vão adorá-lo como se não fizesse caso da sua própria família que sumiu, das crianças que sumiu. Então acho que a visão pré-tribulacional, ela tem muita coisa a ser pensado que, de fato, não dá para entender. Inclusive eu perguntei para o pastor sobre essa questão de Mateus 24, né? Ou citei, onde Jesus fala, ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Então ele já mostra que na grande tribulação haverá mulheres grávidas e com crianças. Então, como fica diante de outras doutrinas essa visão pré-tribulacional? Tem criança na grande tribulação ou não tem? Né? Então, é que assim, não dá para fazer escatologia nas curiosidades, né? Então, assim, nós não temos resposta para tudo. Não tem resposta para tudo. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que de fato é? O que é de fato a trombeta? É uma trombeta literal? Ou é uma ideia, um símbolo de uma voz poderosa? Certo. O que é taça? É taça mesmo? Não é taça? Então, assim, não dá para fazer teologia dessa forma, pastor. Não dá para responder, né? Dá para responder detalhes que a gente só vai entender vivendo a experiência ou vendo acontecer, né? Então, outra coisa, não dá para fazer, por exemplo, a pergunta que o senhor está fazendo partindo de um pressuposto que eu não creio. Então, o senhor levantou uma tese que não é a minha tese. Ok. Qual é? Por exemplo, que são os primeiros 3 anos de paz. Eu não disse isso. Eu disse horas atrás... É que eu fui a partir da questão do que eu disse, né? eu citei para o senhor Apocalipse diz. capítulo 6 e verso 17, o 16 e o 17, que o começo da grande tribulação já é grande tribulação, já é ira de Deus. Mas então o pastor não concorda com essa ideia de falsa paz, 6 anos e meio? Eu nunca afirmei isso aqui no programa. Não sei, assim, eu estou perguntando. Então o pastor não Se o concorda senhor com ouvir essa... um pré-tribulacionista afirmar isso, então... Que a maioria afirmava, né? Até tempos atrás... Muitos falam, né? Mas não é uma ideia assim amplamente defendida, né? Por quê? Na verdade, esse anticristo, ele não vai se apresentar como Jesus. Ele é um grande salvador da pátria, um grande líder político. Diga-se de passagem, porque o líder religioso é o falso profeta, né? Que é um outro personagem. Ele terá um sacerdote religioso, esse homem. Então, assim... como que vai se dar o arrebatamento? A igreja é arrebatada, milhões de pessoas desapareceram, começam aqueles eventos dos selos, né, a partir do primeiro selo. Como é que vai ser tudo isso? Eu não sei. E nem quero saber, porque eu não vou estar aqui. Né? Eu sou pré. Agora, eu posso supor que num caos que o mundo ficará com o arrebatamento, exigirá uma liderança poderosa, que esse homem encarnará. E ele trará para o mundo esperança de controle da situação. Inclusive fará um pacto com Israel, né? Em que momento ele vai fazer esse pacto? A gente não sabe. O pré-tribulacionismo não firma uma data. Jesus voltou hoje, arrebatou a igreja, amanhã ele está assinando com Israel? Não sei. Pode se passar um tempo, um período, mas que ele vai propor um governo mundial, que é a ideia de um anticristo. Eu entendi, assim, só até para deixar mais claro para quem tem simpatia pelo pré. Você defende a volta de Jesus secreta? Igual todo mundo falava antigamente, quando a gente era pequeno, que ninguém vai perceber, não sei o quê. Você defende isso? Não. Tá. Você defende a chegada de Jesus... Eu posso explicar esse secreto para ficar claro pro pessoal também, né? Porque geralmente o pré, até uns 4, 5 anos atrás, tá? Todo pré falava que o arrebatamento é secreto. Então, a ideia de secreta precisava ser melhor explicada, né? Secreto por quê?
Secreto porque Jesus vem para a igreja, ele não vem para o mundo, não vem para implantar o reino milenar, ele não vem para a terra para governar a terra. Ele é uma coisa instantânea, né? Quando Paulo fala lá sobre a ressurreição num piscar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados. Esses eventos todos, de que maneira será percebido, eu não sei, né? Aí alguns podem ter usado esse termo secreto, mas ele não faz parte, digamos assim, de uma sistematização pré-tribulacionista. Sempre fez. Não, tem muitos livros escritos. Sim, fez. Eu não neguei que há pré que pensam dessa maneira. Mas em que sentido eles falam do arrebatamento secreto? Não, a pergunta existe pré? Eu tô falando antes de 5 anos atrás. Existe pré que pensava diferente? Que a vinda de Jesus Cristo, a primeira fase era pública? Tem algum? Nenhum. Não, mas ela então... Mas o fato é que, vamos pro fato. O fato é que todo pré, até poucos anos atrás, sempre defendeu a volta de Cristo secreta. Falando que ele vem como ladrão, no caso que ninguém ia perceber e tal. Você defende isso? Então, ela é secreta, é o que eu ia chegar nesse ponto. Como que nasce essa ideia de secreta? Secreta porque não tem nenhum aviso antes. Ela não tem vamos dizer assim, um sinal antes que está para acontecer, para que todo mundo fique alerta. Ela é iminente. Então, se ela é iminente, ela é secreta. Pum, aconteceu. O arrebatamento da igreja vai mas é que iminente vai e secreto acontecer, não são sinônimos, né? Não são sinônimos, mas que gerou essa ideia de secreto a partir disso, né? Como não há nenhum sinal prévio para o arrebatamento, né? Não há nenhum sinal prévio. Então Jesus pode voltar e isso vai ser um fenômeno rápido. É que iminente muita gente não vai perceber, logo é secreto, entende? É que iminente justamente é porque tem sinais. Se não tem sinal, não é iminente. Iminente, Jesus, quando ele fala da volta dele, ele fala... Iminente ou iminente? Iminente. Iminente é que vai acontecer. Está próximo a acontecer. Está próximo a acontecer. Que é uma coisa grandiosa que... Iminente é um negócio que vai acontecer e os sinais estão mostrando que vai chegar. E a prova é que Jesus utiliza o parto da mulher. Quando a mulher está prestes para dar luz, são dores de parto, não sei o quê, mas ainda não é o fim. Aí as dores vão se diminuindo o tempo, tal, até que chega o parto. Então, não sei se iminente, falar que a volta de Cristo é iminente. Todo mundo crê. Agora, isso tem a ver com o que é secreto. Parece que há uma manobra do pré-tribulacionista aí para falar assim, não, nós cremos na volta de Cristo iminente, logo é secreta. Não dá pra... É uma conta que não fecha. Né? Os textos que falam que Jesus Cristo vem como ladrão não ajudam. Pelo contrário, 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz. De nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo assim, os sinais são justamente para que vocês não sejam apanhados de surpresa, meu Deus. É o que o texto diz. E aí, mais uma aqui. vez, precisa fazer a pergunta para o pré-tribulacional, se aqui é a primeira fase ou a segunda. Porque se tem duas fases, tem que ter texto que fala da primeira, tem texto que fala da segunda fase. E seria interessante entendermos quando esse texto que foi lido agora pelo César, esse texto fala... 5, versículo 4, 3 em diante. O 3 seria a primeira fase ou a segunda? Então, a doutrina da iminência, vamos ler aqui Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36. 36? Isso. Mas a respeito daquele de hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, iminente, o que é uma vinda iminente? Que ela vai acontecer, você tem certeza de que ela vai acontecer, mas não tem nenhum pré-aviso antes. Ele não vai te alertar antes disso. A ideia do ladrão. O que é o ladrão? O ladrão avisa, vou roubar a tua casa hoje à noite, tô dando um toque, tô na frente da tua casa, estourei teu cadeado. Aí você vai ficando preparado para isso. Não há. O arrebatamento é iminente.
O arrebatamento da igreja é iminente. Mas não é secreto. Não é secreto porque a igreja sabe que Jesus voltará. Né? Agora, ele é iminente porque não exige nenhuma condição para que ele aconteça, não exige nenhum sinal prévio. Entende? Então Jesus Então, disse aqui, ó, esse é o verso 36. o dia e hora ninguém sabe. Lê o 33. Então, 3 versículos antes. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, a iminência, ela está para o arrebatamento, assim como a bolsa que estoura da mulher está para o parto. Então, por exemplo, se a sua mulher está grávida... Tá próximo. Você sabe que está próximo. Estourou a bolsa, o que você faz? Leva a mulher para o hospital. Você não vai ficar esperando. Então, essa história de que o iminente significa... ninguém está sabendo, ninguém está... Não. É o contrário. É o contrário. Iminente significa algo que está próximo de acontecer e é inevitável. É um sinal, né? É iminente. Estourou a bolsa. O filho vai nascer de forma iminente. Ou seja, pode ser daqui 1 hora ou daqui 10 horas. Porque tem casos que a mulher demora muito tempo. Ok. Mas estourou a bolsa, é um sinal. E aqui, Jesus Cristo, que é o autor dessa frase que você leu do verso 36, no 33 ele fala assim, isso é para que vocês saibam que está próximo. Entende? Então... dizer que iminente e secreto, tipo assim, iminente é um negócio que ninguém sabe, não combina, né? Nem com a fala de Jesus aqui nesse texto, é só ler 3 versículos antes, e nem com a fala de Paulo lá em Tessalonicenses, capítulo 5, quando ele fala do ladrão. Então, só para deixar claro que o arrebatamento da igreja, a chegada de Cristo, não é um evento secreto. Não é um evento secreto. Jesus Cristo diz que todo olho verá. Aliás, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. Você diz que o arrebatamento lá está representado em João, né? Mas só quem é arrebatado é João. Diz assim, ó. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém, tá? Eu sou o alfa e o ômega e tal. Então, o arrebatamento fala de Jesus é um arrebatamento público, é um evento público. Na fala do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 4,16, é um evento público, tá? Essa volta de Cristo é um evento público. Se você entende, e parece que você entende que não é secreto, né? Ok, glória a Deus por isso. Agora, vamos para outra parte, que é, por que a volta de Jesus é dividida em 2 partes? Sendo que na Bíblia não fala. Então, é só essas questões que fica longo demais, mas vale a pena o irmão, a irmã que está assistindo esse debate, esse bate-papo aqui, leia, abra a Bíblia e leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia Mateus 24, leia Marcos 13. Por exemplo, estamos trabalhando aqui em Mateus 24. O que a Bíblia diz aqui no verso 29? Jesus Cristo que está falando. Ele diz assim, ó, logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Que é exatamente o que Pedro falou que ia acontecer lá, os poderes sendo abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo disse assim, ó, depois da grande tribulação, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Versículo 31, ele enviará os anjos com clangor de trombeta, reunirão seus escolhidos, os 4 ventos, tal. Então Jesus é pós, porque ele diz que ele vem depois da grande tribulação. E nessa vinda dele, ele vai juntar os escolhidos dos 4 ventos. De uma ou outra extremidade dos céus, através de trombeta e anjos. Não é exatamente esse cenário que aparece lá em Tessalonicenses 4,16? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus, tudo que está aqui. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares. Tal. Então aqui Jesus Cristo está sintonizando essa passagem logo depois da grande tribulação. Quem disse? Jesus. Então, uma coisa que eu não vou concordar é que, para você entender isso aqui, você tem que fazer teologia, você tem que estudar. Tudo bem, você tem um seminário de teologia, eu também tenho uma escola de teologia, temos milhares de alunos. Mas não precisa fazer teologia para você entender o texto bíblico. Não precisa. Quem vai fazer teologia é quem quer trabalhar com mais profundidade, expor a Bíblia com mais profundidade. Mas para entender a Bíblia, não requer um curso. Você lê o texto, deixa que o texto fale.